Inaugurado em São José dos Campos, Centro de Conciliação do TRT. O objetivo é diminuir o número de processos na Justiça do Trabalho. Reduz o tempo consideravelmente e também até certa angústia das partes no processo. Casamento sem crise. Mercado voltado aos pombinhos segue com a agenda de negócios em alta. Às vezes adia um pouquinho, ou então diminui um pouco o número de convidados, mas continuam realizando eventos. Mais de 30 horas depois do acidente com o caminhão na Tamoios, a rodovia prossegue interditada parcialmente. Começaram hoje as inscrições para o FUVEST 2016, o vestibular mais concorrido do país. Esporte, São José enfrenta agora à noite o São Bernardo, na estreia pelo Campeonato Paulista de Vôlei Masculino. E no basquete, o renovado São José bate o favorito Mogi e segue invicto. A vitória era importante tanto para a gente ter um parâmetro como nossa equipe iria se portar diante de uma equipe forte como o Mogi e nos colocou na liderança do grupo. Divirta-se! O CQC Dan Stubach sobe ao palco na região com uma comédia baseada em fatos reais. Para todo mundo que está aí, venha rir, venha se divertir, venha pensar um pouco, venha refletir, principalmente se divertir. Hoje é sexta-feira, 21 de agosto, e o Band Cidade, segunda edição, está no ar. Olá, muito boa noite para você, agora 6h52. E hoje é a segunda audiência de conciliação entre a General Motors de São José dos Campos e o Sindicato dos Metalúrgicos, no Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. É mais uma tentativa de pôr fim à greve contra a demissão de quase 800 funcionários da montadora. A reunião começou às 3 da tarde. Ainda nesta edição, informações sobre o resultado dessa audiência. E funcionários da GM protestaram nesta tarde na Praça Afonso Pena, em São José dos Campos. Eles reivindicam o direito de trabalhar. Cerca de 100 funcionários da montadora fizeram muito barulho e, com faixas, protestaram contra a greve, que completa hoje 12 dias. Indignados, eles reclamam que não conseguem ter acesso à portaria da GM, devido a um bloqueio feito por manifestantes. Afirmam que, mesmo com a liminar da Justiça, são impedidos de trabalhar por pessoas lideradas pelo sindicato. Durante o ato, um comunicado foi entregue à população. O grupo afirma ter sido hostilizado pelos sindicalistas e que estão com medo de represálias. Eles querem o livre acesso à montadora, se solidarizam com os ex-funcionários e acreditam que a situação entre demitidos e empresa deve ser discutida da melhor forma possível. Bom, o Sindicato dos Metalúrgicos informou que é feita uma abordagem na entrada da montadora para orientar os trabalhadores sobre a greve. Disse ainda que são os funcionários demitidos da GM que bloqueiam a portaria. Já em Taubaté, funcionários da Volkswagen entraram no 5º dia de greve após a demissão de 50 trabalhadores. Na próxima terça-feira, está prevista uma nova rodada de negociação entre sindicato e montadora para tentar chegar a um acordo. E foi inaugurado hoje em São José dos Campos o Centro Integrado de Conciliação do Tribunal Regional do Trabalho. O objetivo é diminuir o número de processos na Justiça e solucionar o mais rápido possível o impasse entre empregador e funcionário sem a necessidade de uma decisão do juiz. E durante o evento, o presidente do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas, Lorival Ferreira dos Santos, falou sobre o impasse entre a GM de São José dos Campos e o Sindicato dos Metalúrgicos. O aperto de mão entre patrão e empregado marca o encerramento da briga entre eles na Justiça e a conclusão de mais um dos muitos processos trabalhistas. Em São José dos Campos, foram 82 mil processos nessa área em 10 anos, 76 mil resolvidos, 37% deles solucionados por conciliação. E esse número de conciliações trabalhistas pode aumentar aqui na região, aí em média 20%, com a chegada do Centro Integrado de Conciliação do Tribunal de Justiça do Trabalho, aqui de São José dos Campos, inaugurado oficialmente hoje. A ideia é fazer com que as partes se entendam sem levar o processo para frente, com uma solução interessante para a empresa e também para o ex-funcionário.
Com o processo instaurado em primeiro grau, ainda sem nenhuma decisão do juiz, os advogados das partes envolvidas podem manifestar o interesse pela conciliação na unidade. Nos moldes tradicionais, a primeira audiência com o juiz acontece, em média, 3 meses depois da instauração do processo. Pela conciliação, a audiência com o mediador é realizada em 10 dias e as partes podem sair da sala com a solução do processo. Nós queremos, com isso, valorizar mais as conciliações. Nós queremos mudar o paradigma, mudar a cultura, porque hoje a cultura é todos querem ver a sentença, todos aguardam a sentença, né? Então há sempre aquela dúvida, quem é que vai ganhar o processo? É o autor? É o reclamante? É o réu, o reclamado? Não, vamos tentar fazer um acordo, vamos restabelecer a paz, vamos contribuir com o próprio Poder Judiciário e já de imediato você evita que se alonga as demandas. Segundo a coordenadora, as audiências não serão feitas somente no Fórum Trabalhista de São José dos Campos. Nós nos deslocamos também às outras unidades. Esse projeto também é itinerante. Havendo demanda, solicitação, nós podemos ir às varas, marcar audiências para atendimentos em todas as cidades do Vale do Paraíba, em que há varas do trabalho. A cidade joseense foi escolhida devido ao baixo número de conciliações. São José dos Campos é uma região que tem um índice de conciliação extremamente pequeno, grandes grupos empresariais que não têm o hábito de fazer acordos e que acham que acordos geram novas demandas. Então, nós queremos, com um novo trabalho, com uma nova visão sobre a conciliação, mudar essa cultura. No início do mês, a General Motors dispensou 798 metalúrgicos. Sindicato e empresa buscam uma conciliação. Só que nesse caso, como se trata de uma demissão coletiva, a ação foi levada a uma sessão especial no 2º grau do Tribunal Regional do Trabalho de Campinas. Se não houver acordo, a presidência vai ter que apreciar um pedido que há lá de suspensão das demissões, e a minha expectativa é que eu não precise fazer isso, né? Mas se não houver acordo, nós vamos nomear um relator que vai relatar, e aí os outros 14 membros da sessão de dissídio coletivo vai decidir o conflito e à luz do direito. Uma mulher de 60 anos de idade morreu nessa manhã após ser atropelada por um caminhão no quilômetro 107 da Via Dutra, aqui no trecho de Taubaté. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima tentava atravessar a rodovia quando foi atingida. Ela chegou a ser encaminhada ao hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos. E a Polícia Militar prendeu hoje em São José dos Campos 3 homens suspeitos de envolvimento no roubo a caixas eletrônicos na região e também na Grande São Paulo. Segundo a PM, o trio também era investigado por homicídio, assaltos a estabelecimentos comerciais e roubos de carros. Com os bandidos, foram apreendidos armas, radiocomunicador, munições e acessórios utilizados durante os crimes. Os acusados foram encaminhados para o CDP da cidade. E daqui a pouco, no Band Cidade, você vai ver que nem mesmo a crise impede o sonho dos casais de subirem ao altar. E tem também a previsão do tempo. A gente volta já, agora às 6h58.